Estamos ao vivo no Facebook, pela página do PSOL Guaíba, ao vivo pelo Facebook, e lembrando que é um diálogo e um vídeo que vai ficar disponível não só na plataforma e na página do PSOL do Facebook, mas também no YouTube. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui reunido com essa galera maravilhosa. Em nome do PSOL, eu já agradeço pela disponibilidade de todos que estão participando aqui na live e de todos que também nos ajudaram nos bastidores, na divulgação. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua é que se fez o meu braço, o meu lábio e a minha voz. Tentando dar voz a todas as pessoas que precisam de espaço para discutir questões relacionadas à justiça social e igualdade, o PSOL Guaíba se disponibiliza à comunidade de Guaíba a discutir temas importantes. Nós estamos iniciando hoje a nossa terceira live sobre o tema diversidade. Realizamos na terça-feira passada uma live maravilhosa sobre a luta antirracista. Na terça-feira retrasada, a nossa primeira live de estreia sobre moradia, que foi também de grande valor aí para as discussões que o PSOL pretende, né, realizar aí sobre as questões do município. E já dando início, gostaria de apresentar, então, essa mesa maravilhosa, composta só por pessoas que atuam na nossa cidade, né? É um orgulho também poder contar com pessoas que trabalham, moram e que estão enraizadas em Guaíba, que conhecem a nossa cidade na sua realidade, para discutir conosco esse tema tão importante. Hoje, no Brasil, a cada 16 horas, uma pessoa morre vítima de crimes de homofobia. Essa população, né, a população LGBT, formada por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexuais, enfim, uma gama maravilhosa e plural de modos de se expressar no mundo. Essa população, hoje no Brasil, também tem 5 vezes mais chance de cometer suicídio. Então, frente a uma realidade tão dura, né, para tantas pessoas envolvidas, não só para quem vive esse problema e essa questão específica de não poder se expressar como quer, mas também a toda a comunidade que se envolve, né, e que tenta trabalhar conosco nesse tema, frente a essa realidade, o PSOL, então, se mostra como um esteio, né, frente às discussões que se tornam tão importantes no tema. Eu trago hoje, tenho hoje conosco, compondo a mesa, então, a professora Líbia Aquino, que é a nossa pré-candidata à Prefeitura de Guaíba. Bem-vinda, Líbia. A Líbia é professora apresentada da rede estadual, da rede pública estadual, e é também educadora popular da CIPA Educação. Muito bem-vinda, professora. Nós temos também compondo como convidados a Vanessa Kepler, que também é professora de Educação Física na rede municipal aqui de Guaíba, mestrando em Políticas Públicas em Gestão Educacional pela Universidade Federal de Santa Maria, e criadora de conteúdo no Instagram, Vanessa Kepler, @VanessaKepler. Quem está assistindo já adiciona lá a Vanessa, dialogando sobre educação. Compondo também a mesa, Cris Cunha, que é professora dos anos iniciais da Rede Municipal Estadual de Guaíba, trabalha com educação infantil, alfabetização e educação especial, é atuante na área de alfabetização já há 23 anos e é integrante do grupo Mães pela Diversidade. E o psicólogo Vinícius Cardoso Pasqualin, que é especialista em terapia familiar, casal e sexualidade, mestre em psicologia social institucional pela URGS, membro do CESIP aqui em Guaíba, que é o Centro Sistêmico de Psicoterapia, atua no movimento social LGBT e QIA+, né? E presidente da Comissão de Educação do CRPRS.
Para quem não me conhece, meu nome é Eliane Tonelotto, sou psicóloga e também sou pré-candidata a vereadora aqui no município. Dadas as apresentações, o formato da live é um formato livre, mas nós teremos um primeiro bloco, onde os nossos convidados vão poder se apresentar e versar um pouco mais, né, sobre esse tema da diversidade, então trazendo para nós um pouquinho sobre o porquê é tão importante a gente falar sobre o assunto. Um segundo momento, onde a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo qual é a realidade que a gente está encontrando aqui nos nossos territórios, aqui no município de Guaíba. E um terceiro momento final, então, onde a gente parte aí para as considerações finais e a gente busca aí ideias também, né, para compor o nosso futuro, né? É um momento que a gente também aproveita para a gente pensar o nosso futuro. Gostaria, então, de abrir chamando a nossa convidada, a professora Líbia. Cada participante vai ter um tempo nesse primeiro bloco de 7 minutos, e que vai falar um pouquinho também sobre a importância do PSOL, historicamente. É um partido que, desde a sua fundação, traz como bandeira, né, a questão LGBTQIA+. Nós temos na figura do deputado Jean Willis um grande momento e o primeiro momento de representatividade, né, no Brasil em relação a uma pessoa gay assumir um cargo e defender em todas as questões essa bandeira. Nós temos na figura da Luciana Genro, da nossa deputada Luciana Genro, uma candidatura à presidência que levou para o debate esse tema. Então, muito me orgulha fazer parte do PSOL também por isso, por saber que é um partido que trabalha pela vida. Líbia, seja bem-vinda. Te passo a palavra com o maior orgulho de te ouvir. Boa noite a todos, a todas, principalmente aquelas pessoas que hoje estão nos dando o privilégio da audiência. Agradecemos a todos que se dispuseram a participar através das várias ferramentas virtuais a acompanhar esta conversa. O PSOL Guaíba, assim como a totalidade do nosso partido, se ocupa das questões mais basilares da sociedade brasileira. O PSOL é um partido que nasceu da necessidade dos movimentos, independente dos movimentos, mas aqueles que envolvem as pessoas excluídas. Então, o PSOL é um partido que se ocupa das maiorias, porque a maioria da população brasileira é excluída hoje. Se nós observarmos a atual política brasileira, no que se refere, por exemplo, à pandemia, nós vamos perceber que há um interesse prioritário sobre o poder econômico, o valor do capital, do que a importância e o valor das vidas humanas. Se nós acompanharmos diariamente os noticiários, nós vemos que há uma insistência pela abertura do comércio, há uma insistência pela volta às aulas, ou seja, um desejo de que os trabalhadores, que são os mais vulneráveis, que são exatamente aquelas pessoas que mantêm o poder econômico de quem detém o poder do capital, saiam para as ruas, se exponham suas vidas, exponham a vida das suas famílias em benefício de poucos. E é para isto que o PSOL se apresenta com as suas pré-candidaturas por todo este país. O PSOL se apresenta com um formato diferenciado, porque a sua origem é diferenciada. Nós não nos alicerçamos no poder financeiro, nós nos alicerçamos no poder popular. Nós estamos organizados em vários movimentos populares. E uma das nossas primeiras bandeiras de luta
e de organização é a questão da diversidade. A diversidade, para nós, no PSOL, é um grande guarda-chuva. Quando eu falo a diversidade, eu me reporto à diversidade cultural, à diversidade religiosa, à diversidade ambiental e também à diversidade de gênero. Haja vista que a questão de gênero é uma questão que está colocada na grande maioria das famílias brasileiras. Haja vista que estamos fazendo um recorte nacional. A diversidade de gênero é uma temática que é pouco discutida e a sua visibilidade muitas vezes se dá da forma mais lamentável a partir da rejeição ou da exclusão das pessoas transgênero. Discutir a questão transgênero hoje é necessária, é importante, a partir da casa das pessoas e com ênfase numa discussão pedagógica dentro das escolas. Desde a educação infantil, quando se organiza os cantinhos das brincadeiras, com todos os jogos e todos os brinquedos possíveis, para que cada uma das crianças escolha aquele que quer, para que cada uma das crianças escolha a fantasia que quer vestir, para que cada uma das crianças deixe o seu imaginário viajar, voar e sonhar. É uma forma de nós, educadores, observarmos, auxiliarmos e estarmos juntos destas crianças e das suas famílias. Da mesma forma, quando a descoberta, a percepção do gênero se dá recém na adolescência. Então, as pessoas cisgênero, muitas vezes, não conseguem entender o que significa ser transgênero numa sociedade que estabelece os paradigmas sociais. Então, quando alguém se reconhece, quando alguém se assume, quando alguém se vê transgênero, ele pratica um ato político. E é isto que o PSOL pensa, e é isto que o PSOL defende. Por isso que nesta noite, nesta live, as pessoas convidadas são pessoas que têm uma praxis por dentro da diversidade de gênero. E esta conversa, ou esta roda de conversa, ela não é uma roda teórica, por isso eu utilizei a palavra praxis, mas ela é uma roda de conversa sobre a diversidade de gênero, onde cada um dos nossos convidados pode falar a partir da sua vida, a partir daquilo que vive, a partir daquilo que vê, seja como profissional, seja como pessoa com vínculos com a questão da diversidade de gênero. Para nós do PSOL, é muito importante trazer as temáticas que se ocupam da grande maioria da população. E por isso eu convido vocês a participarem, a enviarem questionamentos, a enviarem comentários nesta noite, porque certamente é uma noite que vai ficar na memória de todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live sobre a diversidade de gênero. Muito obrigada, Líbia, muito obrigada. É um assunto que ainda causa muito estranhamento, né? E é de difícil discussão, e o que se sabe, o que a gente entende também, é porque a gente não consegue abrir espaços eficientes para que ele seja debatido. Então, é um espaço para o debate e para as vivências aparecerem. Eu convido agora para participar a Vanessa Kepler. Seja muito bem-vinda, Vanessa Kepler. A palavra Pessoal, é tua. boa noite.
Eu tive que tirar o fone, então eu só vou pedir que me deem um ok se meu áudio tá legal. Tá legal? Então tá. Bom, eu sou a Vanessa Kepler, eu sou uma professora daqui do município de Guaíba. Eu sou uma mulher lésbica. Eu hoje tenho uma namorada, uma companheira de vida. E quando a gente escuta a Liane trazendo dados tão tristes de mortes de pessoas LGBT, quando eu escuto esses dados e quando eu escutei e entendi o que eles representam, eu entendi a necessidade de eu estar aqui hoje. De eu estar aqui hoje conversando com vocês, de eu estar aqui hoje lutando e me sentindo orgulhosa por ser quem eu sou e pela vida que eu tenho hoje. Então, quando a gente compreende o que isso quer dizer, quando a gente estuda, quando a gente se abre para escutar as pessoas que sabem sobre isso ou sobre qualquer outro assunto, quando eu escutei, entendi e senti na pele o que ser uma mulher lésbica quer realmente dizer, o que isso representa, eu me empoderei, como se diz, e me enchi de orgulho e tomei a coragem de, sim, levar essa nomenclatura que a gente diz, né, para além do que eu apenas me apresentava, enfim, pelos assuntos que eu falava. E quando eu compreendi isso, eu compreendi a importância também de ser representada, de me sentir representada. Eu, com 15 anos, comecei a me relacionar com meninas. E eu lembro que eu não tinha referências. Hoje, brincando, conversando com a Mariana, eu disse que a única referência que eu tinha era a cantora Ana Carolina, que não era perto de mim, muito pelo contrário, era bem longe. Então, eu não tinha. E eu, como uma adolescente, descobrindo o mundo, descobrindo quem eu realmente sou, quem eu era naquele momento, não ter uma referência, não ser representada, fez com que várias cicatrizes foram se criando. E ao longo do tempo eu venho curando essas cicatrizes. Eu venho me construindo e venho me tornando cada vez mais orgulhosa de ser quem eu sou. Então, quando eu me coloco numa posição como essa hoje, conversando com vocês como uma mulher lésbica, vestindo um blusão todo colorido com as cores do arco-íris, eu me sinto 100% orgulhosa de ser quem eu sou. E me sinto muito feliz, porque eu sei que muitos alunos me assistem, porque minha família, meus familiares me assistem. E poder falar aqui com vocês quer dizer que eu posso estar representando algum aluno meu que está com uma insegurança, está com alguma dor, talvez, em casa. Conto para o meu pai, não conto. Conto para minha mãe, não conto. E eu não estou aqui para dizer que é para contar, mas eu estou aqui me sentindo feliz de estar podendo representar essas pessoas. Então, eu sou a Vanessa e eu me sinto extremamente orgulhosa de poder estar passando um pouquinho do que eu não tive como uma adolescente, uma menina lésbica, me descobrindo a minha sexualidade e não sabendo para onde correr, não tendo com quem conversar, não tendo aonde nem mesmo estudar sobre isso, porque sempre eu cresci numa cultura muito do erro, então eu já tinha todo aquele sentimento do erro, estou fazendo alguma coisa muito errada, não é legal o que eu estou fazendo, ou será que é certo, será que é errado, enfim. Cresci com todas essas dúvidas, todas essas incertezas, e olha, não é fácil de desconstruir isso e entender que tu é maravilhosa por ser quem tu é, e que se tu não concorda, por exemplo, com o gênero com o teu sexo biológico, e tu não te identifica com esse gênero que é construído pela sociedade, tá tudo bem, e tu é maravilhosa por ser quem tu é. Ou quando tu
quer te relacionar com pessoas do mesmo gênero que tu, enfim, tá tudo bem também. E poder falar isso e ter esse ambiente de escuta, como muito bem colocaram a Líbia e a Liane, é essencial para a nossa vida. É essencial. Então, por isso, como a Liane falou, eu também crio conteúdos, que agora se diz, né, lá no meu Instagram, para a gente conversar, sim, sobre esses assuntos, para a gente trazer da forma mais natural que a gente possa trazer sobre todas essas falas e expressões que, como já foi mencionado, às vezes é difícil, não, mas essa palavra é isso, é aquilo. Pessoal, a gente pode estudar. Hoje tem acesso a muita coisa. Vamos estudar, vamos entender o que é gênero, o que é sexualidade. Vamos compreender o que a nossa cultura faz com essas expressões. E nós, não só eu como uma mulher lésbica, mas todas as pessoas que passam a ter acesso a essas informações, sintam-se responsáveis por não permitir mais essa reprodução de atitudes, de falas homofóbicas, transfóbicas, qualquer fala que agrida e que tire o direito de vida, como bem falou a Liane. Não permitam mais. Essa era a minha contribuição para o momento. Obrigada. Muito obrigada, Vanessa. E a importância é essa mesma, né? De a gente conseguir encontrar pessoas com as quais a gente se identifica, se sentir representado e poder se tornar o que se é, né? Como bem diz o velho Nietzsche, tornar-se o que se é. Um comentário, a gente está com uma audiência maravilhosa, um beijo então para todo mundo que está assistindo. Comentário aqui do Alfredo Ranzan, diversidade é uma riqueza, nunca um problema, viva todas as cores, lindo. Gostaria então de convidar a participar da mesa e se apresentar, Cris Cunha, seja muito bem-vinda, Cris Cunha, a palavra é toda. Olá, tudo bom, pessoal? Eu quero um certinho assim, vocês estão me ouvindo? Tudo bem, então tá. Eu vou começar. Eu sou a mãe da Ingrid, eu sou mãe pela diversidade, e antes da fala eu quero dizer que tudo eu combinei com a Ingrid, então antes eu pedi autorização dela, porque quando eu falo de mãe pela diversidade, eu falo de mim e falo da minha filha. Também eu conversei com a Vanessa Bringuente, que é a outra mãe pela diversidade aqui de Guaíba, e conversei também com a Renata dos Anjos, que hoje está à frente do grupo a nível estadual, do nosso núcleo em Porto Alegre. Então, tudo que eu vou falar está em concordância, assim, com elas. Então, eu sou mãe da Ingrid, eu sou mãe de lésbica, sou mãe pela diversidade, também sou professora da rede pública, da rede estadual e da rede municipal aqui de Guaíba. Também eu tenho uma caminhada de luta sindical, como filha de professora, participei das grandes greves dos anos 80 com muita propriedade, assim, com muita apropriação das greves. Depois, como estudante de magistério, eu caminhei lá pelos movimentos estudantis de luta, resistência, na área da educação. Logo em seguida, como professora da rede pública estadual, eu venho seguindo essa caminhada sindical junto ao CEPERS, e estou até hoje aí, né, estamos na luta. E quando me descobri mãe pela diversidade, aumentou, né, a gama de razões para continuar lutando pela vida das pessoas, lutando para que as pessoas possam se expressar com toda a liberdade. Antes eu quero definir o meu espaço de fala, porque nós somos o grupo Mães pela Diversidade, nós não somos um grupo LGBT, nós somos um grupo de mães e pais, são mães e pais, e a maioria são mães, pais são uma minoria, essa é a nossa realidade. Então, o meu espaço de fala é como mãe, nós não falamos pelos nossos filhos, né? Existe o espaço de fala dos LGBTs, e eu estou aqui, então, trazendo essa fala de mãe, e eu vou falar bem do meu sentimento.
E quando eu disse para a Ingrid, Ingrid, o que tu acha de eu participar antes de eu dar a resposta para a Liane? Eu curti muito a ideia de estar aqui. Mas aí eu disse, não, Liane, amanhã eu vou te dar a resposta. Aí fui falar com a Ingrid e ela super concordou, assim, ela disse, mãe, vai, fala, abre teu coração. Então eu fiquei super feliz, assim, e tudo eu fui combinando com ela, com a Vanessa, com a Renata, tudo que eu ia falar, né? Então, deixa eu ver. Nesse recorte, eu vou falar do meu sentimento enquanto mãe. O dia que a Ingrid nasceu foi o dia mais feliz da minha vida, né? Foi um grande presente, assim, foi o maior presente que eu recebi na minha vida, né? Foi o nascimento da minha filha e eu guardo na memória afetiva, assim, como o dia mais feliz da minha vida mesmo. Então, eu fui mãe aos 20 anos. O pai biológico da Ingrid, ele abortou a ideia da paternidade. Sim, porque homens também abortam a ideia da paternidade quando viram as costas e vão seguir as suas vidas, né? É importante a gente falar isso. Logo em seguida, eu conheci o meu marido, então a minha família sou eu, o meu marido, a Ingrid, a namorada dela, que é outra Ingrid, eu tenho 2 Ingrids na minha vida, e os nossos 7 cachorros. A nossa família é assim, entendeu? Então, eu quis dividir com vocês, eu achei importante vir mostrar que todas as famílias, que as nossas famílias existem e elas são muito importantes. No momento que a gente toma conhecimento, gente, por isso que é bem particular meu, assim, no momento que a gente toma o conhecimento, que eu vou ser mãe de LGBT, porque tem toda aquela expectativa da maternidade, a romantização da maternidade, que é um desserviço. Realmente acontece, é uma turbulência, é um sentimento denso, a gente sai fora da casa mesmo, se tem outras mães, lá no grupo os relatos são diversos, cada um reage de formas diferenciadas. E eu tive meu surto também, né? Porque nós somos humanos e a gente vive numa sociedade que nos oferece os estereótipos e a gente precisa se recombinar, até que tu consiga te recombinar e entender que é o sentimento do outro, isso leva tempo. Então, é normal a gente sair da casa, sair fora da casa, é normal a gente surtar, transferir a culpa, se culpar, aquela loucura toda, né? É normal. E nesse momento a gente precisa buscar ajuda. E é o grupo Mães que acolhe, que abraça nesse momento. Só não é normal desumanizar o outro, não é normal promover um ambiente hostil, não é normal anular a existência do outro. Se o meu filho ou filha se revela LGBT, é sobre o sentimento dele, não é sobre o meu sentimento. E é sobre a afetividade dele, a forma de amar, e que não precisa ser igual à minha. Então, a gente precisa sair da frente do espelho e entender isso, né? No meu processo de mãe de lésbica, quando eu passo a entender as coisas, eu me permito aprender. E eu amplio esse amor. E eu aprendo muito com a Ingrid, ela me ensina muito sobre os termos, sobre as coisas, porque ela tem uma outra vivência, né, dentro do feminismo, então muito eu aprendi com ela como ser humano. A minha prática educacional, ela chega e me diz, não, mãe, não é assim, olha só, e daí ela me dá as dicas e eu repenso e eu me permito aprender. Eu me permiti me recombinar. Depois, em 2019, quando eu cheguei no Grupo Mães, eu tenho uma caminhada pequena no Grupo Mães, eu comecei no ano passado. Quando eu cheguei, através da Vanessa Bringuente, lá foi muito importante, foi um momento assim de acolhida, de eu estar me sentindo representada, olhando ali a fala da Vanessa da representação, eu também ali naquele grupo eu me senti representada, me identifiquei ali no grupo com as outras mães, e foi muito bom porque lá tem acolhida, tem as trocas entre os iguais, as reuniões de mães não vão os filhos, porque a gente precisa de um espaço para falar mal dos filhos, estou brincando, mas para a gente expor assim toda a nossa loucura mesmo, né, da vida. E depois que passa essa turbulência inicial, que a gente se apropria e fica empoderada também, né? Eu sou uma mãe orgulhosa da minha filha e empoderada, é muito poder, assim, tu abraçar essa luta e entender as coisas.
Mas junto, gente, paralelo, tem o medo das mães, né? A gente tem muito medo. As mães de adolescentes já é comum se preocuparem quando os filhos saem, com as festas, com as coisas do mundo, mas as mães de LGBTs, o medo é muito maior, porque os nossos filhos, eles são mais vulneráveis na violência, a homofobia e esse fascismo declarado, que aí está posto, né, diante dos nossos olhos. Que nem no meu pior sonho eu ia imaginar que estaríamos vivendo esse momento. Nós temos, eu acho muito importante, eu faço questão de falar, a Liane colocou os índices lá no começo, nós temos a cultura de morte dos LGBTs. Isso me preocupa bastante e a todos os pais. E a base da cultura de morte está as piadas bem intencionadas, as piadas do bem, né? A homofobia cordial, as risadas. Então, as falas não intencionais, assim, as coisas bobas, o jeito de falar. Então, isso me preocupa, e o topo é a morte. Então, a gente precisa ficar bem atento a essa cultura de morte, que inicia nas coisas bem intencionadas. Para encerrar aqui essa minha primeira fala, eu quero dizer que ser mãe de LGBT, eu como mãe de lésbica, é trilhar por esse caminho de amor e luta. E é um caminho que nós fazemos ao lado dos nossos filhos. Então, para o momento, era isso que eu tinha. Muito obrigada, Cris Cunha, que coisa linda. Que a gente possa inspirar todas as mães que estão nos ouvindo a acolherem seus filhos, sendo eles LGBT ou não, que acolham seus filhos e seus modos de ser, né? Convido, então, a participar o meu colega Vinícius Pasqualin, seja muito bem-vindo. A palavra é toda tua. Vou fazer o que nem todo mundo está fazendo. Me escutam? Façam um sinalzinho. Ok. Bom, primeiro eu acho que tem que agradecer, né, esse convite, pessoal de Guaíba, para falar sobre diversidade. Isso tem se tornado cada vez mais raro, convites para se falar sobre diversidade no momento que a gente está vivendo, né? E sempre principalmente parabenizar por essa iniciativa, porque falar de diversidade, acho que é falar da vida, assim, né? É falar de uma cultura de não violência, é pensar em processos inclusivos, enfim. Então, grato por esse convite, por esse espaço, parabenizar isso, né? Eu fiquei pensando muitas coisas para dizer na minha fala, e depois, conforme eu fui escutando as gurias, enfim, eu já conheço a Cris de outros, já conheço a Cris da rede, enfim, né? E eu queria dizer também como foi gostoso de escutar a Cris, assim, né? Foi uma coisa que eu quase chorei aqui, né? Não sei se tá gravando, vai aparecer, assim, né? Eu quase chorando. O quanto que é lindo uma mãe, assim, né? Desabrochar e tal. E conforme eu fui escutando a Cris, eu fui lembrando da minha mãe, assim, né? Que eu sempre digo que eu vou mandar minha mãe para Mães pela Diversidade, eu vou mandar ela ainda. Aí eu digo para ela que eu vou mandar ela, Vinícius, não me dá o contato nunca, eu vou fazer isso. Enfim. Eu fiquei pensando que sempre quando eu vou fazer uma fala, eu entro numa neurose, assim, né? No tipo, o que eu poderia falar, o que eu acho que é importante falar, né? O que as pessoas gostariam de ouvir, né, do Vinícius, ou desse lugar, dessa construção do Vinícius. Então, é um exercício que passa pela empatia, assim, né? Então, eu queria dizer assim, né, eu sou psicólogo, né, eu estou há 6 anos formado, eu tenho 31 anos, né, sou gay e tal, e escutando a Cris, eu lembrei que até hoje, eu tendo 31 anos, a minha mãe me pergunta, morre de medo que eu saia, né, ela tem medo que eu saia, onde é que eu vou, o que eu estou fazendo, que horas eu vou voltar, porque ela tem medo que alguma coisa aconteça, né, e o quanto que isso é presente e forte, assim, né. Então, quando a gente pensa em falar em diversidade, é porque que tudo isso acontece. A Liane trouxe dados ali, né, a população LGBT é a população, e eu acho que também tem um lado, eu preciso que filtrem, porque é um Vinícius, psicólogo, gay, que milita pela educação, que participa dos movimentos sociais LGBT, então eu tenho
é uma fala meio que de luta, assim, um pedido de socorro, um pedido de ajuda, gente, vamos lá, vamos evoluir, né? E desse lugar também de terapeuta de família, assim, né? Que a gente vai buscando, vamos dizer assim, atuar nas brechas, né? Poder achar espaços para poder trabalhar isso, desconstruir certas coisas. E o quanto que isso é importante. Então, de novo, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, né? Ali, agora eu fui me dando conta, que é bem rede de afetos, que eu e a Liane, a gente foi colega, realmente foi colega na graduação, e eu lembro que tinha uma época, né, Liane, que eu estudava só gênero. Queria saber questões de gênero e tal, e era uma época, o Thomas, oi Thomas, fui colega do Thomas também, e aí eu estudava muitas questões de gênero, né, então era mais voltado para violência contra a mulher, né? E aí, na época, a gente mapeava a rede de proteção de violência contra a mulher em Guaíba, e a gente começou a pensar também as construções, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, e o quanto que essas coisas que nós mesmos construímos, então eu acho que essa é a primeira pista, é o primeiro recado que eu quero deixar, né? E eu não quero ser um rapaz acadêmico, mas eu acho que tá junto a psicologia, o Vinícius, enfim, tudo isso, gente, a gente produz, né? São processos de saúde e doença. Então, a gente criou isso, a gente vai ter que superar isso para vir outra coisa, para ir superando, e assim vai, né? A gente criou um padrão, uma norma de que um ideal de família, né? A família, que é o pai, a mãe, um casal de crianças, enfim, né, uma família nuclear, a gente criou um conceito de masculinidade, o que é ser homem, né, e a gente está num momento em que isso não cabe mais, não comporta mais esse conceito para a nossa vida, não tem mais como a gente operar sobre isso, né, só que a gente não consegue avançar porque a gente fica preso nisso, né. E aí eu me lembro que na época eu estudava muitas questões de gênero e tal, e aí eu me lembro que os colegas, ou até alguns professores diziam, Seguri, só estuda gênero, né? Mas estudar gênero é tu fazer pesquisa, é tu olhar o contexto que as pessoas estão inseridas, é referencial teórico, pesquisar gênero não é só essa questão da diferença. Pesquisar gênero tem toda uma sustentação, tem toda uma questão de vida. E eu vou super simplificar o conceito de gênero aqui. Gênero é como a gente se sente, como a gente se coloca no mundo. Como que a gente existe? Todo mundo tem o seu gênero, todo mundo tem uma forma de existir, né? E aí a gente vai se dando conta, porque acho que sim, a gente não pesquisa as coisas por acaso, e a gente não trabalha, não demanda certos assuntos por acaso, porque tem a ver com a sua vida, sim, né? O quanto que é importante os movimentos de tu encontrar pares, né? De novo, a população LGBT é a que mais sofre com transtornos de ansiedade, abuso de substâncias, drogas, enfim, depressão e risco de suicídio, né? Por quê? Porque o preconceito, o estigma e a discriminação produzem isso. Imagina tu crescer, e eu sempre conto isso, achando, acreditando que aquilo que tu é, que aquilo que tu deseja é uma doença ou é algo errado, né? Então, quando a gente fala de gênero, sexualidade, diversidade nos espaços, no contexto escolar, não é para induzir ninguém a ser alguma coisa, porque a gente não faz isso, né? A gente não induz ninguém, mas a gente vai tornar um ambiente mais propício para que a pessoa ela se sinta acolhida, né? Quanto que é importante a representatividade? Quanto que é importante que uma mãe que tem toda uma cultura machista e padrão de família, que vai dizer para essa mãe que tem uma filha lésbica ou um filho gay, que a culpa é dela, porque a criança saiu assim, né? E a culpa é dela, e aí tem todo mundo conceito de família, essa mãe falhou, então a mistura de sentimentos de eu falhei, será isso mesmo que eu falhei? Porque dizem, né, que é o que dizem, né? Falhou. E, além disso, é também a preocupação do tipo, bom, meu filho, ele vai levar desculpa meu linguajar, né? Meu filho vai levar uma voadeira ou vai ser vítima de violência a qualquer momento. E isso está na história da violência contra LGBTs. E a pessoa foi lá e apanhou na rua, porque, foi um assalto. Não, ele não foi assaltado só porque era uma pessoa que estava na rua. Tem uma coisa que induziu isso,
né? Então, que induziu essa violência antemão, assim. Que é a questão de gênero, né? Do tipo, o quanto que tem aí as meninas lésbicas aí sendo abusadas, né? A questão de estupro de pessoas trans e tal, para te ensinar para ser o que é mulher, né? Então, assim, ó, a gente precisa sair disso, dessa coisa dessa norma heterossexual e dizer, não é eliminar isso, mas dizer que outras existências, ou que existem outras existências, que a gente pode coexistir. E que falar de diversidade não é um caminho do final, assim, não é um fim, mas um meio, né? Um meio para a gente discutir, né? Eu lembro muito isso, gente, eu tinha uns, deixa eu ver, nem lembro mais. A minha irmã tinha uns 10 anos, alguma coisa assim. Não, minha irmã tinha 8, porque eu tinha 18. E eu comecei a namorar um rapaz, assim. E a minha mãe, eu adoro contar essa história, agora eu lembrei. Eu nem ia contar, agora eu lembrei. E aí a minha irmãzinha de 8 anos chegou pra minha mãe e disse assim: Mãe, eu acho que o mano é gay, o mano é namorado do Thiago, né? E aí a mãe, como assim? Eles são amigos e tal, né? Detalhe, né? Antes dessa cena acontecer, eu cheguei para minha mãe, tô namorando um rapaz. Aí a minha mãe disse assim, então agora é verdade, meu filho? Agora é sério? Eu pensei, como assim agora é sério? Porque primeira vez que eu tô falando com isso pra ti. E eu disse, sim, mãe, é sério, eu tenho um namorado. Ela se levantou, foi até a sala onde estava o meu padrasto, e chegou o meu padrasto e disse assim, olha aqui, ó, meu filho, ele é gay, né, ele tem um namorado, se tem alguma coisa contra, tu pode fazer tuas malas e sair daqui de casa. Bem assim ela fez. Depois passou um tempo, eu comecei namorando esse rapaz, a minha irmã de 8 anos, né, disse isso pra minha mãe. E aí a minha irmã, mas mãe, ele tá sempre junto com o Thiago, eles estão sempre fazendo coisas junto. Ai, mãe, eu acho que eles são namorados sim, só tu que não viu, né? Mas ele tem que cuidar, porque as pessoas têm muito preconceito, né? Uma criança de 8 anos. Aí eu cheguei assim pra minha irmã, Mana, tu não acha engraçado que o Mano e o Thiago estão sempre juntos? E ela, não, assim, se fazendo, né? E eu disse, sim, então, o Thiago é namorado do Mano. E ela, eu já sabia, mas tem que cuidar, né, mano? Que as pessoas têm muito preconceito, né? E bem na época, tinha uma novela que tava dando, que era um menino que ele apanha dos outros rapazes por questões de homofobia e tal. E a minha irmã, ela tinha pesadelos, assim. Ela tinha pesadelos, achando que alguma coisa ia acontecer comigo. Olha que horror essa cultura, né, gente? Essa cultura do medo, quanto que isso atinge as famílias, quanto atinge a gente, né? E às vezes até aqui no centro de terapia que eu faço parte, o quanto que aparece também famílias assim, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? E que às vezes a gente precisa de alguém que nos diga assim que é normal. Tudo isso é normal, né? Então, Mamães pela Diversidade é super importante, né? A ONG Construindo Igualdade, que tem a ONG Igualdade aqui de Guaíba, que tem anos de militância, que proporciona um trabalho muito legal para a comunidade LGBT aqui na região. Tudo isso é muito importante. A gente precisa entender que os movimentos sociais, aí eu nem sei porque eu não estou cuidando, tá, Liane, o tempo. Tu tá bem no cantinho, eu tô no celular. Tá tudo bem. A gente precisa entender que os movimentos sociais, a gente tem que ser muito grato aos movimentos sociais, porque se a gente tem um sistema de educação, né, um sistema único de saúde, que bem ou mal ele tenta, né, dar conta de uma equidade, de uma igualdade, é por causa dos movimentos sociais, né? Por exemplo, isso é muito importante. Então, os movimentos sociais, eles vêm para mostrar que a gente existe, né? Que a gente existe para mostrar a nossa humanidade. A gente pegar a história do Brasil, mulher não era humano, mulher não votava, gay não é humano, índio não era humano. A gente vai pensando, vai olhar na história, os movimentos eles vêm para isso, né? E o quanto que a gente vai lá batendo lá no estado, dialogando com as pessoas, militando, né? A gente vai conseguindo transformar políticas públicas. Hoje a gente fala de política de saúde da população LGBT. Aí as pessoas vão dizer, mas eles querem saúde só para eles? Não, gente, não é isso. A saúde sempre foi só para as pessoas hétero-brancas. Sempre foi pensada para pessoas hétero-brancas, para pessoas hétero-brancas,
né? Até hoje, mesmo sendo um homem gay, quando eu vou no médico, eu sinto o tratamento dele diferente, né? E eu não volto nesse médico, né? Então, isso que eu sinto, muitos não sentem, né? Vou contar uma outra cena, daí eu acho que eu passo a palavra, que eu já nem sei mais quanto tempo eu tô. A cena do... Uma meia, tava eu, minha mãe e o meu segundo namorado. Eu só tive 3, tá, gente? O meu segundo namorado, a gente tava numa mesa, na mesa, conversando, tomando café, e a mãe... eu fui comprar umas coisas no mercado, e aí fui conversar com uma senhora, e aquela senhora falou, porque tem um fulano tal que trabalha aqui, mas ele até gay né? E a minha mãe disse assim, tá, mas o que interessa? Se ele é gay ou o trabalho dele? A minha mãe narrando isso pra mim e pro meu namorado na mesa. E ela falou assim, aí minha mãe assim, mas isso me incomodou tanto, meu filho, me incomodou tanto. E eu disse assim, mas mãe, faz quanto tempo que a gente instituiu isso, entendeu tudo aqui em casa? Faz 10 anos. E agora, tu tá enxergando aquilo que eu enxergo e sinto e vejo todos os dias, né? Eu acho que fica aqui e a gente passa. Pode ser? Vinícius, muito obrigado. Grande colega, grande fala. Gostaria de agradecer a família da Vanessa e da Cris, que está em peso participando conosco. E é isso. A gente traz também uma proposta de gerar um encontro em que a gente fale sobre os problemas, em que a gente pontue as coisas que estão acontecendo de ruim, né, para a população LGBT relacionado à diversidade, mas também apostando em um fortalecimento de uma rede de amor. Então, que a gente consiga também, essa noite, sentir esse amor, repartir esse amor com todo mundo que está participando e que isso se amplie, enfim. Nesse segundo bloco, que a gente vai iniciar agora, a gente vai puxar um pouquinho o assunto para a nossa realidade aqui. Antes disso, queria fazer a leitura de mais um comentário do Pablo Gomes. Por consequente, a defesa da educação é a possibilidade da materialidade dessa transformação social, ainda falando, né, replicando a fala de vocês sobre a importância, então, de discutirmos o tema na educação. E aí eu convido, então, os nossos participantes a falarem nesse segundo momento com o coração mesmo, com o sentimento, né, falar sobre seus sentimentos em relação às vivências que nós temos aqui no nosso município. Porque quando a gente fala de diversidade, pode dar a impressão que a gente está falando de uma coisa muito ampla, porque o Brasil, né? Mas é uma realidade que cada um de nós está enfrentando em casa, na rua de trás, quantas histórias que chegam até nós, né? Nas instituições que nós frequentamos, no nosso local de trabalho, na nossa escola, enfim. Então, queria sensibilizá-los e convidá-los a dividir um pouquinho mais conosco sobre o que está acontecendo em relação à diversidade, a essa temática, no município de Guaíba, nos territórios de vocês, com as vivências de vocês. Convido para iniciar essa segunda rodada a Vanessa Kepler. Vanessa, fica à vontade, a palavra é toda tua. 7 minutos também, contando a partir de agora. Tá bom, vamos lá. Bom, quando a gente pensa na nossa realidade, quando eu penso na minha realidade, eu penso em Guaíba e principalmente nas escolas que eu trabalho. Mas um pouquinho antes, eu penso na minha família, no meu ciclo de familiares e amigos, enfim. Então, o que é o que mais tem me acompanhado? Uma mudança de postura. E essa mudança de postura, eu percebo, foi assim comigo, sobre aquilo que a gente já vem falando, é sobre estudar, é sobre trazer o que realmente é cada questão e o quanto é importante a gente falar sobre isso e trazer de uma forma natural. Então, eu acho que o primeiro passo assim, que eu percebo,
de mudar essa cultura, partindo do princípio de que cultura é o que a gente constrói como seres humanos, né? Ela não se cria sozinha, a gente constrói ela, mudar a nossa maneira de se comportar, de se portar às situações. Então, partindo desse estudo, dessas reflexões, mudar a maneira como a gente fala e como a gente reproduz atitudes dentro da nossa realidade. E como bem falou a Liane, nem falamos de questão Brasil, mas começar pela gente. Lá, quando temos uma criança na família, de não exaltar, por exemplo, um menino que tem que ter várias namoradinhas, que não pode usar rosa, ou as meninas que não podem jogar futebol, ou essa roupa não é legal, esse cabelo não é legal. E a gente fala isso e a gente às vezes não pensa o quanto isso é impactante na vida das pessoas. E eu falo por mim. A minha forma de me vestir, de cortar o meu cabelo, de me posicionar frente às pessoas, é uma construção. Na verdade, é uma desconstrução de tudo que eu ouvi, de tudo da forma como eu aprendi. Então, a gente fazendo movimentos simples, de parar de rotular que menino tem que usar azul, que menina tem que usar rosa, brinca de boneca, possibilitar que o menino pegue um bebê, uma boneca, e brinque com aquela boneca, com aquele brinquedo, enfim, que é dito na nossa sociedade como de menina, isso vai mudar essa cultura que a gente vive, isso vem desconstruindo essas ações absurdas que a gente ainda encontra. E aí, partindo dessa nossa realidade, família, amigos, como já foi falado, a questão das brincadeirinhas, que são extremamente agressivas e que mexem com a gente. Se não mexessem, não teríamos dados como esses que a Liane trouxe, como o Vinícius também mencionou, da gente ter inúmeras cicatrizes, como eu já disse, de tentar ao longo do tempo sarar, curar essas cicatrizes. E partindo da nossa questão familiar, do vínculo de amigos, enfim, a gente vai para a questão escola. Nossas escolas são completamente excludentes. A gente conversando numa live lá no meu Insta, eu e o professor Cadu, ele trouxe a questão dos banheiros para meninas e meninos trans. Eles não vão aos banheiros por medo de, enfim, várias coisas, serem assediados e serem repreendidos, enfim. A gente pode pensar fora da nossa experiência e olhar para outras pessoas e entender como elas se sentem. A questão da estrutura da escola é completamente excludente. Às vezes, uma forma que eu quero me manifestar, tanto quanto aluno como professora, eu não posso me expressar. Eu lembro que eu, ao longo da minha vida, eu nunca contei para os meus alunos que eu tinha uma namorada. Eu fui contar há pouco tempo, porque eu pensava assim, meu Deus, isso pode gerar toda uma situação, porque eu sou lésbica e eu tinha medo profundo. Hoje não, hoje eles já sabem, até antes de eu falar, eles já sabem, principalmente pelas redes sociais, mas não faz muito que está nas minhas redes sociais, faz 2 anos, então eu tenho 25 anos, e isso, os meus colegas também, eu lembro que a maioria das minhas conversas era, eu tenho uma coisa para te contar, era sempre baseada no medo. Então, a estrutura da escola, principalmente eu sendo professora, eu preciso estudar, eu preciso parar de reproduzir esse comportamento para eu conseguir escutar o meu aluno e perceber as necessidades que ela tem. Então, essa fala do Cadu me deixou muito chocada, que ele também mencionou, a gente não é, eu sou uma mulher lésbica, eu não represento toda a categoria LGBT, eu represento só quem eu sou, e só o lugar que eu ocupo, e só as vivências que eu passei. Então, quando eu começo a olhar para os outros e entender tudo que envolve, eu consigo perceber
essas riquezas que são deixadas de lado, ou enfim, esses sofrimentos que são deixados de lado. Então, a estrutura escola em si precisa ser desconstruída, e para ela ser desconstruída, infelizmente, a gente ainda precisa daquilo que vem de cima para baixo. Ou seja, a gente precisa ter formações com professores para falar sobre isso, a gente precisa ter roda de conversa, a gente precisa ter milhares de lives falando sobre diversidade, para aos poucos, claro que eu gostaria que fosse muito rápido, mas para aos poucos a gente consiga desconstruir tudo isso e tornar a escola, e claro, nossa família, nosso ambiente onde a gente vive, um ambiente mais humano e de acesso para todas e todos. Porque se eu, como professora, eu amo o que eu faço da melhor forma que eu posso, e eu não percebo que o meu aluno ou a minha aluna quer ser chamada por outro nome, ou se eu não dou abertura para ele falar isso por mim, além do nome que foi dado para ele, porque ele é um menino trans, ele não quer mais ser chamado pelo nome que tem o gênero feminino, eu estou tirando o direito dele de existir, de ser quem ele é. Ao mesmo tempo, como eu tiro o direito, eu como professora, se meu aluno não está podendo ir no banheiro, e eu como professora de educação física, o meu aluno não toma água porque ele não quer ir no banheiro. Então, são questões muito além do nosso próprio umbigo, assim, que a gente precisa muito repensar e parar para ontem de reproduzir. E, como eu disse, precisamos de ações de cima para baixo, porque, infelizmente, só pelo bom senso não vai. É isso. Obrigada, Vanessa. Grande presença. Eu penso também muito, estava pensando aqui também, que é uma luta de todos nós, porque as pessoas cis também ganham liberdade de se expressar como são com esse diálogo, né? Porque muitas vezes as pessoas cis estão também encaixotadas em uma masculinidade tóxica, em uma feminilidade que não a representa. Então, para a gente ampliar também e pensar que é uma luta de todos, por todos, incluindo todo mundo. Nós temos alguns comentários também para a gente trazer, né? A Mariana Pipe Urac traz para a gente: a nossa construção como pessoas acaba sendo um sofrimento, quando deveria ser só natural. O Paulo Gomes: se a escola não assumir esse papel de transformar a sociedade, vamos perpetuar o preconceito. Eu convido, então, a nossa mesa para falar, então, sobre as suas vivências aqui no município, no seu território, nas suas instituições, a Cris Cunha. Cris Cunha, a palavra então, toda tua. Retomando aqui, certinho, então, todos me ouvindo? Vanessa, coisa boa te ouvir falar, assim, principalmente que nós somos colegas de rede, coisa boa, que bom, fico feliz que esse espaço esteja servindo para dar essa visibilidade, né? Tornar visível pessoas que têm direitos e valorizar a vida, né? Eu escolhi assim o meu tema porque, como é bem livre, né? Isso foi bacana. Tenho duas coisas para falar sobre o nosso território, me aguardem, tá? Mas antes eu quero falar assim, ó, só complementar sobre o Mães pela Diversidade. Eu tive todo um cuidado, mas eu preciso mostrar aqui alguns dados, que o Mães pela Diversidade ele surgiu em São Paulo em 2014, já como um movimento político suprapartidário, ele não tem vínculo com os partidos. E ele adquiriu um caráter jurídico em prol dos direitos civis dos nossos filhos. Em Porto Alegre, ele surgiu em 2015 com a Renata dos Anjos e mais algumas mães super parceiras, que elas atuam até hoje. É lindo, é um movimento, as que são mais atuantes, a gente olha naquele grupo, assim, é um grupo dinâmico, é vivo, está sempre nos movimentos. E as ações do Grupo Mães pela Diversidade é o acolhimento para mães e pais, promove a cultura, a educação, a saúde, ações de assistência social, palestras, encontros, debates, orientação na área jurídica, e ele se faz presente em todas as paradas LGBTs, que o principal é acompanhar os nossos filhos. A Ingrid até foi numa parada em Itajaí e me mandou a foto lá das mães com o cartaz, assim, eu achei um amor aquilo, e
porque das 27 unidades estaduais que nós temos no Brasil, em 23 estados tem o grupo Mães. Então, a nível de Brasil, nós estamos muito bem representados, né? 23 estados já têm os núcleos e as mães organizadas assim nessas ações. Eu quero contar duas coisas. Assim, a primeira é dentro do nosso território de Guaíba, são relatos, na verdade, que a Ingrid, eu acho que há uns 2, 3 anos atrás, sofreu uma exposição num grupo de rede social aqui de Guaíba. Um grupo que promove brincadeiras, conta piadas, risadas, né? Um grupo de Facebook mesmo. E ela e algumas amigas entraram, LGBTs também, entraram nesse grupo e começaram a contestar as postagens que não agradavam. Era aquele humor, né? O humor assim, bem intencionado, aquele humor do bem. E começaram a contestar, e ali os donos daquele grupo, os administradores, não se conformaram, pegaram a foto delas, eram 2 ou 3 meninas, a Ingrid até estava de cabelo azul naquele tempo, e aí ele expôs em rede, né, a foto das gurias, com os comentários mais escrachados possíveis para todos rirem, assim. Então, esse jeito, né, bem covarde de ser, né? Esse fascismo de expor, tu tá me contestando, então vamos lá que eu vou te expor. Isso aconteceu. E aí a Ingrid me mostrou, ela disse, olha mãe, o que fizeram aqui nesse grupo, né? Tô desagradada, não gostei. E aí eu cheguei e fui no privado ali, nos comentários, na mensagem do grupo, e chamei o administrador e disse, olha, não está me agradando, isso aí não nos agradou, né? É uma exposição, eu vou pedir para tu retirar essa postagem. E aí esse rapaz ali, o dono do grupo, printou a minha postagem e expôs a minha postagem. E aí, naquele momento, era eu e a Ingrid expostas ali no Facebook. E aí, já que ele expôs ali nos comentários, aí eu entrei e comecei a me expressar ali, né? Já que tinha colocado tudo visível, eu comecei a conversar ali, e me contrapor aquele tipo de exposição, né, dentro da nossa cidade. Então, daí eu comecei a perguntar quem eram as pessoas, porque o covarde é muito fácil se esconder atrás de uma máscara, né, de um grupo, de um título, de um nome fantasia, e aí eu comecei, e as pessoas no privado começaram a me falar o nome deles, aí me falaram o nome das 3 pessoas, e daí eu expus, já que vamos nos expor, então eu vou expor também. Aí nos comentários eu disse, eu já sei, é o fulano, printei tudo e eu vou contestar, né? Isso aí eu vou levar adiante, nós vamos resolver isso na justiça. E aí nisso a postagem sumiu, porque aí, né, a covardia dura até não chegar diretamente, até cair a máscara nesse caso aí. E a postagem sumiu do ar, né? Então, e aí depois veio no privado um deles se desculpar, e eu, na oportunidade, eu reafirmei, eu disse, olha, eu tenho todos os prints guardados, assim, eu espero que não se repita, eu decidi não levar adiante, mas tenho até hoje todos os prints guardados em HD, para ver o quanto nós, e Guaíba é só um retrato de todas as cidades do Brasil. Eu lembro da Líbia, nas falas dela, dizer que acontece em Guaíba, acontece no Brasil inteiro, né? Só um retrato. Então, e aí, assim, eu não expus ele, não expus essa pessoa e não devolvi para ele no mesmo ódio, porque nós, enquanto mães, nós apostamos nessa comunicação não violenta, assertiva, voltada para o nosso foco. E essa fala é muito forte no grupo das mães, nós somos combativas, mas não vamos usar do mesmo instrumento que eles utilizam, né? Que os fascistas utilizam. Não vamos utilizar da mesma ferramenta pela nossa saúde mental e para não nos tornarmos iguais a eles. O segundo assunto que é bem interessante, que foi quando eu conheci o grupo Mães pela Diversidade, que para mim assim ficou muito presente, que teve na praça ali no nosso Parque da Juventude, na área verde, um piquenique das Mães pela Diversidade. O que motivou esse piquenique foi que em 2019 foi proposto na Câmara de Vereadores uma PL que queria nomear aquela praça lá, o espaço onde as famílias se reúnem para tomar chimarrão lá na área verde,
Então, uma proposta que saiu da Câmara de Vereadores queria nomear essa praça como Praça da Família. Até aí tudo bem, o texto da PL não tem nada homofóbico, não tem nada preconceituoso, né? O texto em si, muito que bem. O problema todo foi uma declaração de um político da cidade, de um vereador, que declarou ali em algum jornal, aí, algum grupo social de Facebook, que a Praça da Família, e que família era pai, mãe e filho, que as outras famílias não prosperavam, como se as outras famílias não fossem legítimas. Então, como alguém vai chegar e dizer para mim que a minha família não é legítima? Então, isso, nesse caso, aí a Vanessa Bringuente, que já era do grupo nessa época, eu ainda não era do grupo, né? A Vanessa Bringuente, ela me autorizou a falar isso e a citar o nome dela, ela levou isso, ela se incomodou muito, e ela levou essa pauta para o grupo Mães. E no grupo organizaram esse movimento, decidiram fazer o piquenique na área verde. Então, o piquenique foi um sucesso, eu olho as fotos, esse ano eu olhei as fotos, assim, eu morro de inveja, porque eu não estava lá, entendeu? E eu achei, e daí quando saiu na mídia esse piquenique, eu disse, gente, onde é que está esse povo que eu não conheço? E aí fui buscar para saber e eu achei a Vanessa. E eu conto isso lá no grupo, é engraçado, porque eu achei que era todo mundo de Guaíba, sabe? Eu disse, onde é que tem todo esse povo em Guaíba que eu não conheço? E aí fiquei louca, né? Fiquei desesperada. E aí foi feito esse piquenique lindo, que foi para colorir a praça, foi para mostrar que nós temos o direito, sim, de ocupar os espaços, que as nossas famílias existem e que elas merecem respeito. E foi, assim, lindo. E agora, em março, ia ter outro. E eu estava super feliz que ia ter outro e eu ia participar, mas veio a pandemia, atravessou os nossos planos e adiou. Por fim, para encerrar, a PL, aquela proposta, ela não prosperou e foi arquivada no fim, porque a praça já tem um nome, né? Daí se descobriu ali, né? Se viu que ela foi inaugurada no governo Nelson Cornetetti e o nome é Parque da Juventude, então ela não poderia ser nomeada porque ela já tem um nome. É Parque da Juventude, é o espaço de todos nós, é o espaço de todas as famílias. E isso só mostra que assim, o nosso território municipal é só um recorte do que precisa desse olhar e a importância desse espaço da nossa fala, de nós estarmos aqui falando, né, e colaborando com as nossas vivências, para que a gente possa, aos poucos, naquele trabalho de formiguinha, ir mudando essa realidade. Então, para o momento, era isso. Obrigada. Valeu, Cris, lindo! Nesse sentido, lembrar também, então, que além de ocupar os territórios, né, fisicamente, que a gente comece a perceber que as redes sociais, as mídias digitais também são um território a ser ocupado. É por isso que essa live está acontecendo neste momento, é por isso que todas as terças-feiras o pessoal se compromete em trazer mais um assunto, e quanto mais a gente puder falar, quanto mais cada um de vocês que estão nos assistindo puder falar, replicar e participar efetivamente da ocupação do território digital, melhor. É um território que também tem que ser ocupado por todos nós. Gostaria, então, de convidar a trazer, então, um pouco da sua vivência nas instituições, em Guaíba, né? Já falou um pouquinho sobre isso, mas trazer um pouquinho mais de contribuição. Vinícius Pascalim, 7 minutos, a palavra é toda tua, meu querido colega. Me escutam? Tô adorando certinho, gente. Deixa eu ver, a pergunta é o quanto que eu percebo, vejo isso na cidade de Guaíba, é essa a pergunta que eles veem, né? Então, como ser, como responder isso? Eu fiquei pensando, e olha que eu tô fazendo força, gente, para tentar achar alguma coisa legal, vamos dizer assim, né? A gente tem em Guaíba, vamos pensar assim, a Cris acabou de dar um depoimento, né? Então, isso é uma pista, né, do que tem em Guaíba, né? Tem a ONG Construindo Igualdade, que é outra pista, né? Teve lá o pessoal, os filhos, eu sei que a Débora Jardim está assistindo, que os filhos dela fizeram toda uma mobilização lá para ter
um movimento bem legal e que teve alguns anos atrás, acho que foi em 2017. Então, assim, são coisas isoladas que tem por iniciativa de alguns grupos, né? Mas, em termos de Guaíba, né, Guaíba, esse contexto, eu não sei, não vejo nada. E olha que eu cato, hein, gente? Olha que eu procuro, né? Por exemplo, a gente sabe que está lá nos parâmetros curriculares, né, nacionais, a gente sabe que tem que ser abordada sexualidade de uma certa forma na escola, né? Mas isso não é falado, né? Ainda é no lance, no conceito biomédico, aquela coisa biológica, enfim. A próprio relato da Cris Cunha, ele é um retrato do que é que a gente tem em Guaíba de pensamento. Por exemplo, tu vai ali e fala, tem um projeto de lei para mudar o nome da principal praça de Guaíba da família. E que conceito de família é esse? Gente, o meu pai, minha mãe e meu pai, né, me fizeram e eles não ficaram juntos. Meu pai não ficou com a minha mãe. Então ela é culpada, ela não prospera Por que ela não prospera? Porque ele deixou ela não foi boa o suficiente? É isso? Então, tipo assim, o que é família, sabe? Minha mãe já tá no seu terceiro relacionamento, né? É eu, ela, meu padrasto, minha irmã, eu tenho outras duas irmãs por parte de pai, dois sobrinhos por parte da irmã, então o que é família, sabe? Que é família, né? E aí a gente vem com esse tipo de pensamento que exclui, que enrijece, né? E aí acontece a coisa que eu não suporto, vamos dizer assim, que é tu dizer, é um problema coletivo, e aí tu coloca no sujeito como se fosse algo de fórum íntimo. Então, assim, isso é o problema dessa família, que não, esse é o problema do Vinícius, né? É o problema dessa criança. Então, tipo assim, a gente não se dá conta que a gente é a rede de todo mundo e que a gente produz essas coisas, né? Eu fiquei pensando, porque eu também circulo dentro do programa de saúde na escola, né? Desde 2012, fiquei até agora, esse ano, tive que me dedicar a outras coisas, mas sempre acompanhei, assim, e sempre vi uma necessidade, é uma coisa meio louca, assim, porque as pessoas sentem vontade de falar sobre isso, mas não sabem como, porque tem uma política do medo sobre falar sobre diversidade. Gente, o que é falar sobre diversidade? Ninguém vai ensinar ninguém a transar aqui, sabe? A gente vai falar que as pessoas existem, veem o mundo de formas diferentes, e que isso é importante, e a gente não fala só isso na educação, né? Sim, a educação, ela é uma das ferramentas mais transformadoras, né? Como diz lá Paulo Freire, a educação liberta, e eu acho isso o máximo, porque quanto mais tu vai estudando e vai se encontrando com outras pessoas, que educação, eu não sei a Líbia da educação, mas eu fico achando que eu vou super simplificar, tá, Líbia? Me conserta depois. Que para mim educação é pensamento, sabe? É tu pensar, né? E a gente está num momento em que eu sempre digo isso, eu não sou um leitor da Hannah Arendt, da uma filósofa alemã e tal, que ela fala que a banalidade do mal é a ausência de pensamento, é tu não pensar, não é só tu não querer pensar, não é só tu não pensar, é tu não querer pensar, né? Isso é o mal que a gente está tentando lutar há anos e hoje mais do que nunca, porque quando a gente tem alguém as pessoas no governo, né, no âmbito federal, vamos dizer assim, que se legitimam, né, que defendem uma postura excludente, ela está autorizando várias pessoas a tomarem essa postura excludente, e essas pessoas têm que estar autorizadas a praticar violência. Gente, o índice de violência contra mulheres, as questões de abuso com crianças, tudo isso tem aumentado nesses últimos anos de governo. Enfim. Voltando para Guaíba, desculpa, a gente não fala sobre gênero na educação permanente em saúde, por exemplo, dos profissionais da saúde. Por que é importante falar sobre isso? Porque as pessoas adoecem de várias formas e elas existem de várias formas, elas têm que ser respeitadas, acolhidas e tratadas. Por exemplo, assim, eu não vou me tratar com uma pessoa, com um médico, que ele vai, aquele olhar, aquela forma como ele, já vai fazer um minuto já vou. Aquele olhar, aquela forma como ele me trata, eu vou sentir isso, né? Uma vez eu tava numa ONG, e aí eu escutei um relato de uma travesti denunciando que ela foi destratada numa loja que ela foi comprar uma peruca. Aí eu, por um momento, olha que loucura, eu entrei assim numa coisa, mas ela tá se fazendo de louca,
Isso aí é vitimismo. Não, gente. Não. Aí eu me dei conta, opa, não. Se a Líbia, se as gurias forem lá comprar uma peruca, elas vão ser tratadas de um jeito. E eu vou ser tratado de outro, né? Eu vou sentir uma coisa que elas não vão sentir. E aí, quando a pessoa não escuta isso e diz que é um problema meu, isso é pura violência, gente. Guaíba, eu vou dizer assim, Guaíba ela não tem nada de política LGBT, assim como assim como em outros lugares, né? A gente está vivendo um momento de políticas públicas com ausência de política. Não tem política. Porto Alegre fez lá o dia do orgulho LGBT, mas, gente, decretar um dia não é política pública. Isso é pão e circo. Dizer que tu fez um dia de luta lá, não sei o quê, mas o que tu faz durante o ano? Né? Como é que é isso? Eu não vejo isso. Desculpa, né? Eu vejo tentativas de pessoas que estão na rede aí, que vão tentando trabalhar, que vão se articulando conforme dá, para atuar nas pequenas brechas. E olha que as brechas são poucas, hein? São poucas. E eu digo mais, já vou terminar, Daliane. Eu digo mais, né? A minha mãe diz, para, guri, tu vai ser morto um dia, não sei o quê, porque tu é todo militante. Mas, ao mesmo tempo, gente, já é um saco, assim, tu ter que estar dizendo para as pessoas aquilo que tu é. É tipo assim, eu tenho que estar explicando para a pessoa que é porque ela não pode me discriminar. Os negros têm que explicar para os brancos porque eles não podem sofrer. Gente, o que é isso? Sabe? Então, tipo, tu tem que meio que fazer uma postura assim, de militância, assim, do tipo, gente, não é assim. Qual é o problema? Né? Então, e eu já até tinha brincado com as gurias quando a gente foi fazer o nosso teste. Eu disse assim: só não me perguntem quando que eu me descobri gay. Pelo amor de Deus, não me faça essa pergunta. Essa pergunta é a pergunta mais inútil que tem. Porque isso é super fora o íntimo, assim, sabe? Quando é que tu descobriu? É muito clichê, mas quando é que vocês descobriram quem vocês são? Só não foi conflituoso porque tem mais pares, porque o discurso que está ali em voga é o hétero, vamos dizer assim, né? Quando eu comecei a encontrar outras pessoas, outros amigos e tal, que amigos LGBTs são uma fonte de saúde mental, uma rede de apoio super importante. Tenho amigos, assim, né? Isso é muito importante a questão de saúde mental, né? Então, quando eu descobri isso, nossa, foi um alívio, gente, eu não sou um monstro, não tô doente e tal, sabe? Então, de novo, de política, não temos nada, né? Sinto muito. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Vinícius. Vamos à luta, é isso aí. Recado da Vanessa Bringuente. Mães, saiam dos armários com seus filhos e filhas e venham para o lado colorido da força. Com essa frase de empoderamento, eu convido, então, para encerrar esse ciclo de debates, a nossa querida colega, professora Líbia Aquino, pré-candidata à Prefeitura Municipal de Guaíba. Líbia, a palavra é toda tua. Gente, Dale. que encantamento. Usando as palavras de Paulo Freire, quanta boniteza nesta live. Né? Uma live que nos mostra, né, nos aponta, nos permite perceber como nós vivemos numa sociedade onde as políticas que deveriam ser públicas são pensadas por pessoas hétero, brancas e, na sua maioria, machos. Porque quando se fala nas diversidades, né, que eu no início falava nesse guarda-chuva, a questão da mulher, a questão do feminino, a questão de gênero e todas as demais questões que, de certa forma, atravessaram as conversas nesta roda e que tem, sim, o objetivo de escuta, né? Ouvir estes depoimentos, ouvir estas reflexões a partir de sujeitos que vivem a diversidade de gênero é algo incomum. E é algo incomum como aquilo que se propõe o PSOL em todos os lugares onde ele está.
permitir, proporcionar que as pessoas pensem a partir do seu lugar como sujeitos sociais. Pensar quem eu sou neste momento, nesta sociedade, nesta cidade. Uma cidade que nos parece construída com projetos. E o projeto é exatamente o contraponto da política. Quando não se tem políticas, se tem projetos. Os grupos fazem projetos. Os grupos criam os seus guetos. Os grupos apontam soluções, na sua grande maioria, financiadas pelo público-privado, que é uma grande temática que tem que ser discutida em todas as cidades. Dinheiro público para financiar o público. Dinheiro privado para financiar aquilo que é privado. Então, quando não se tem políticas públicas, como, por exemplo, para a diversidade de gênero, que não é um tema colocado lá no fim, mas é um tema latente e que é tarefa também da educação, mas não é tarefa só da educação. Porque a questão de gênero está presente nas pessoas que dela se ocupam no comércio da cidade, na informalidade da cidade, lá no atendimento à saúde, em todos os lugares da cidade. Então, foi levantado aqui que a educação tem um papel bem importante. Tem um papel bem importante, mas também não acontece, porque não é por magia que se entende a diversidade de gênero. É através da informação, através dos saberes e da elaboração do conhecimento. Como eu posso querer que um professor que não tenha informação sobre a diversidade de gênero, ou porque não tem acesso, ou porque não deseja, faça esse trabalho dentro da sua sala de aula ou fora dela? Como querer que aquelas pessoas que se negam a entender, a compreender o seu familiar, que é transgênero, aceite esta pessoa? Tudo começa dentro de cada um. O querer, a mudança, começa dentro de cada um. Se hoje nós tivemos a oportunidade de escuta de relatos maravilhosos, encantadores, alicerçado na vida de cada uma dessas pessoas que foi convidada, esperemos que alguns que ouviram também se permitam dar-se a ver, também se permitam aceitar-se, seja os seus filhos, seja a si mesmos. Essa é a proposta que o pessoal tem através das lives. São lives de escuta, com temáticas que não são temáticas tratadas pelos políticos tradicionais. As nossas lives, elas têm toda uma estrutura pensando naqueles que necessitam de nós. Primeira live abordou a moradia. A moradia está relacionada com a negritude, está relacionada com a diversidade de gênero. Nossa segunda live foi a negritude, que se relaciona com a primeira e que se relaciona com a de hoje. E a nossa terceira live hoje é uma live para mostrar a que viemos. Viemos exatamente para trabalhar, ouvir e escutar aqueles que vivem na cidade e que são invisíveis. Aqueles que vivem na cidade e vivem dentro de uma redoma em nome da diversidade de gênero que não é colocada à vista, que não tem visibilidade. Quando Hannah Arendt foi citada
que é uma filósofa alemã, ela fala disso também nas suas obras, né? E como a exclusão, como a invisibilidade dos sujeitos gera a violência. A violência só é boa para o fascismo. Essa escuridão, esse não aparecer, não dar-se a ver, só é boa para quem hoje detém o poder. E é sobre isso que o PSOL está aqui. É sobre isto que o PSOL te propõe a conversa, a escuta e pensar sobre o que nós estamos conversando, discutindo e apontando todas as terças-feiras à noite. Eu quero agradecer, e certamente a Eliane fará isso, mas quero dizer que, em nome do PSOL, nós agradecemos muito o aceite ao convite da Vanessa, da Cris e do Vinícius, e também a nossa camarada Liane, que maravilhosamente fez a mediação desta live. Muito obrigada. Te amo, Lívia! Vamos junto, é isso aí. Pessoal, que noite linda, né? Sem palavras. Eu gostaria de convidar a todos, então, nós estamos nos encaminhando, então, para o final da live, para a gente também respeitar tempo tela, tempo de trabalho, né? Estamos, então, nos encaminhando para o encerramento. Gostaria de reforçar que essa live, assim como as outras, ficam disponíveis na nossa página do Facebook, Pessoal Guaíba, vão ficar disponíveis também no nosso canal do YouTube. Se inscrevam, participem, interajam. O pessoal se coloca também à disposição de acolher quem quiser dialogar sobre qualquer um desses temas conosco, né? Gostaria, então, de fazer um convite para que cada um se despeça, 1 minuto, rapidinho. Passo a palavra, então, Vanessa Kepler. Vá lá, 1 minuto então. Final. Eu quero encerrar a minha fala agradecendo a oportunidade. É uma luta e a gente segue essa luta. Eu me sinto muito orgulhosa, como eu já disse, de poder estar aqui representando todos que se sentem, todas e todas que se sentem representados e representadas por mim. E eu quero deixar uma última fala, citando Paulo Freire, e fazendo um pedido também, que a gente possa esperançar, não no sentido de esperar, mas de agir com esperança. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Cris, tuas palavras finais. Oi. Certo? Então, antes eu quero falar que a Débora Jardim está aqui, que eu tenho muito orgulho, assim, mãe de LGBT, também um trabalho muito importante, que eu acho muito importante o trabalho dela, e te mandar um abraço, Débora. Eu quero agradecer por estar aqui, eu estou morrendo de amor, eu não quero ir embora agora, morrendo de amor por esse momento, assim, eu estou amando vocês ainda mais do que eu já amava e admirava. Então, admiro todos vocês. Essa live foi, para mim, um momento de aprendizagem. É legal quando a gente se doa um pouco e aprende essa troca, essa coisa linda, né, dessa construção. Eu estou encantada com o movimento do pessoal de Guaíba, eu preciso falar disso. Então, nos debates que tem promovido a relevância dos temas sobre esse olhar especial, responsável, cuidadoso e comprometido com a diversidade, porque respeitar a diversidade é cuidar da vida das pessoas. E eu quero fazer um convite a todos que estão assistindo para nos ajudar a combater a cultura de morte dos LGBTs, combater na base, não deixar passar despercebido as piadas bem intencionadas e as brincadeiras, para a gente ter esse olhar especial. E hoje a Renata dos Anjos colocou lá no nosso grupo Mães que com amorosidade furamos a bolha, remetendo a Paulo Freire, a amorosidade de Paulo Freire, que é aos poucos construindo uma cultura de amor, através do amor, a gente ir conversando com as pessoas e destruindo essa cultura de morte. As mães e pais que quiserem entrar em contato conosco é via Facebook, na nossa página Mães pela Diversidade. Então, nós estamos disponíveis, eu estou disponível, quem quiser conversar comigo, vem para o lado de cá, que aqui tem muito amor. Quero agradecer a todos que estão assistindo, família, um grande abraço. Eu encerro dizendo que todo LGBT é o amor da vida de alguém.
E eu quero dizer para minhas duas Ingrids que eu amo muito vocês. Obrigada. Lindo, lindo. Vinícius, suas palavras finais. Ai, gente, obrigado. Deu, acabou, gente, queria agradecer muito de novo, assim, pelo convite, né? Ai, gente, primeira vez que o partido me convida, assim, para brincadeira. Eu acho o máximo, assim, a gente poder fazer esse movimento de escuta. Eu estou encantado, realmente, faço as palavras da Cris as minhas. Amo vocês mais ainda, né? Tenho vontade, eu vi ali o Bruno colocou vontade de botar numa caixinha. A gente tem que tirar uma foto, assim, um print da tela. Porque daí eu acho esse movimento super legal para a gente poder ver que a gente não está sozinho, né? Que a gente não está sozinho, que a gente tem pessoas para dialogar e redes para compor, né? Então, gratidão enorme, enfim. Quem quiser também, estou sempre aberto a dialogar, enfim. Não muito, tá, gente? Porque eu faço muitas coisas. Mas, assim, tô aí aberto, só chamar, topo, tô aí, adicionei no Facebook, me sigam no Instagram, aquele momento blogueiro. E é isso, agradecer e sucesso aí na caminhada, viu, Líbia? Tamo junto, beijinho. Líbia, suas palavras finais. Finais, finalíssimas mesmo. São palavras de gratidão. Né? Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite bem gelada, né, que estão ali firmes, enviando frases de muita energia boa para todos os nossos convidados, né? Na verdade, o convidado, as convidadas. Quero agradecer muito a participação do Vinícius, da Cris, mais uma vez da Vanessa, a mediação da Liane, e dizer que o desafio que o pessoal se propõe todas as terças-feiras é um desafio de fazer uma ruptura, né? De fazer uma desconstrução daquilo que está posto no senso comum. Né? É pensar diferente, é desacomodar as pessoas, é trazer temas que, a priori, a princípio, parecem temas muito simples, mas são temáticas que mexem com a vida de cada uma das pessoas dessa cidade. São temáticas que vêm ao encontro da realidade de todas as pessoas que vivem em Guaíba, de todos os sujeitos da sua vida, das suas decisões e também daqueles que gostariam muito de tomar as rédeas das suas vidas e ainda não conseguiram. Muito obrigada, uma boa noite a todos e contamos com a participação novamente na próxima terça-feira. Bom, gostaria então de reforçar as palavras da Líbia e agradecer a todos os que participaram. Um agradecimento também especial ao Eduardo Ferreira, que é o nosso companheiro, que nos dá o suporte técnico por trás dos bastidores, a Juliana Gastrin, que também participa dessa organização, e reforçar que, que a gente possa cada vez mais encontrar espaços de união, de encontro. Como a gente viu, é uma roda de conversa que gera amor. Do lado de cá, do lado de lá, é amor, amor, amor. E a gente só vai combater essa onda de ódio com muito amor. Eu termino encerrando com Dante Alighieri: o pior dos infernos está destinado àqueles que, em tempos de crise, decidiram permanecer em silêncio. É preciso falar nas redes, falar pessoalmente. A gente está isolado, mas está junto. Então, vamos falar e vamos à luta. Um grande beijo a todos. Acompanhem as lives do pessoal. Terça-feira que vem tem mais. Um grande abraço. Muito obrigada a todos. Foi lindo.